Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Então, espero que estejam todos bem. Então, nessa aula de hoje, eu vou estar trabalhando com vocês um tema novo. Tá? Nós vamos estar trabalhando sobre os fenícios, né? Então, esse povo que é um dos povos que compõe a antiguidade, e nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa história dos fenícios. Tá? Então, até agora, sobre a antiguidade, nós já trabalhamos com os povos mesopotâmicos, os povos egípcios, os povos hebreus, e agora nós chegamos nos fenícios. Né? Posteriormente, a gente vai estar trabalhando também os persas. Tá? Então, agora trabalhando sobre os fenícios, a gente tem já uma visão de antiguidade. Então, no contato com os mesopotâmicos, nós entendemos como é que se organizaram, né, as primeiras cidades, estados da Mesopotâmia, como era a diferença entre o norte, o centro e o sul da Mesopotâmia, como é que esses povos se relacionavam, quais eram as principais características dos povos mesopotâmicos. Entendemos que a Mesopotâmia não era um local, um país, mas sim uma região, né, que essa região abarcava diversos povos, né, entre eles babilônicos, é, nós vimos os assírios, caldeus, né? Alguns povos que marcaram a história da Mesopotâmia. Em seguida, nós vimos os hebreus, importante povo da antiguidade, que vai dar fundamentos históricos, culturais, tradicionais para a formação do povo que hoje nós conhecemos como povo judeu. Né? Então, os hebreus que, para nós, aparece desde a da nossa infância, da nossa primeira infância, quando nós temos o contato com a história cristã. Quando na história cristã é apresentado para nós a história de Moisés. Né? Então, quando nós vamos ver o Moisés indo até o Egito, falar com o faraó para libertar um povo, Moisés está falando dos hebreus. Né? Então, Moisés está tentando fazer a libertação dos hebreus. Mais para frente, agora nós chegamos nos fenícios. Tá? Então, quem são esse povo? Né? Bom, os fenícios, eles também aparecem para nós desde nossa primeira infância, quando nós temos contato na cultura, nas escrituras, perdão, nas escrituras cristãs, ele aparece com os povos cananeus, com o nome de cananeus. Mas, se nós não tivermos contato nenhum com os livros cristãos, com a Bíblia, com qualquer outro texto cristão que narre, né, o Antigo Testamento, os acontecimentos, nós tivemos provavelmente contato com os fenícios nas histórias e lendas de filmes que nós assistimos. Né? Então, os fenícios eles vão ser conhecidos por serem piratas dos mares. Na verdade, eles vão desenvolver um grau de excelência no comércio e na navegação, assumindo em alguns momentos a postura de piratas dos mares, exercendo formas de domínio, de exploração. Então, os fenícios eles estão presentes na nossa memória, ainda que de maneira despercebida. Muitas vezes nós vemos os fenícios, nós vemos a história de algum povo que em um dado momento a gente para estudar na disciplina de história, mas que a gente não percebe que aquilo ali está sendo contado para a gente de uma forma representativa. Tá? Então, agora a gente está estudando a história dos fenícios de um modo problematizador. Nós vamos pegar aquilo que compôs a história dos fenícios, os principais pontos de sua trajetória, e nós vamos tentar entender, né, os acontecimentos e problematizar alguns enredos. Quando assistimos um filme, quando lemos algum livro que fala sobre os cananeus ou fenícios, né, que são os dois nomes que nós podemos dar a eles, nós estamos vendo ali representação. Nem tudo que está escrito de fato aconteceu ou aconteceu daquele jeito. Ali é uma representação para que haja uma compreensão, né, do povo fenício dentro de um contexto que foi criado, seja ele um filme, seja ele um livro, nós temos esse contato de representação. Tá? Agora nós vamos ter um contato histórico, né, um contato factual a partir dos fatos, a partir daquilo que nós conseguimos compreender. Não só factual, como também problematizador. Beleza.
Quem são os fenícios? Onde se localizavam? Onde viveram? Pois bem, os fenícios é um povo que viveu no período da Antiguidade. Eles habitaram a região onde hoje seria a região onde hoje é o país do Líbano, tá? Então, os fenícios, eles habitaram a região do Líbano. A Fenícia, ela era uma estreita faixa de terra de frente para o mar Mediterrâneo e de costas para uma cadeia de montanhas, tá? Então, a localização geográfica da Fenícia não era uma localização geográfica excelente. Então, lembra, acabei de falar, é uma estreita faixa de terra. Então, era uma região pequena para a população, para fazer habitação, moradia, fazer plantio, comércio. Então, os fenícios, eles muito cedo tiveram que criar estratégias para que pudesse desenvolver a sua civilização, a sua história, o seu povo. E isso só poderia vir a partir do mar. Então, por isso que uma das características dos fenícios é serem excelentes navegadores. Tá? Então, os fenícios vão olhar para o seu espaço de terra, vão entender que é um espaço de terra pequeno, que não comporta a população com moradia, com produção de materiais, com produção alimentícia. Então, os fenícios olham para o mar e entendem que o mar vai ser uma rota, né, de sobrevivência. Tanto de sobrevivência para o povo, como sobrevivência também comercial. Tá? Então, os fenícios vão utilizar o mar tanto como algo para se alimentar, mas também, principalmente, como rota de comércio. Tá? Por isso que os fenícios vão ser conhecidos também por serem excelentes comerciantes. Tá? Porque eles vão utilizar o mar como uma rota comercial. Beleza. Esse povo, ele carrega uma fama. Né? Então, os fenícios carregam a fama de ter sido o povo que quase conseguiu destruir o Império Romano. Né? Então, os fenícios eram um dos povos que sofria também com o domínio dos romanos, com a invasão dos romanos, muitas vezes. E os fenícios foram os que tiveram coragem, né? Principalmente os fenícios da região de Cartago, né? Então, os cartagineses, que a gente chama. Os cartagineses foram os corajosos que disseram, opa, peraí, não vamos estar nos submetendo a essa forma de governo, a essa forma de dominação, a essa exploração que os romanos exercem sobre nós. Então, nós vamos fazer um contra-ataque, chega de dominação. E aí, os cartagineses, eles vão passar próximo à Espanha e outros países e vão começar a convocar outros povos que também estão, assim como eles, indignados, cansados de serem explorados pelos romanos. E eles vão conseguir montar um exércitozinho de leve e vão até Roma na tentativa de invadir, de destruir, de se revoltar contra os romanos. Mas chegando lá, eles percebem que, por mais que eles tenham aglomerado exércitos, o exército que eles conseguiram montar ainda era inferior ao exército romano. Então eles não atacam. Mas aí, sabendo os romanos que eles estavam prontos para atacar, que eles iriam atacar, os romanos dizem, opa, nós não podemos ficar aqui parados não. A melhor defesa é o ataque. Então, enquanto os cartagineses, com os outros povos, estavam dentro dos barcos, no mar, esperando, pensando como poderiam fazer para atacar, os romanos decidem atacar a cidade de Cartago. E aí, o líder dos cartagineses, o Aníbal, ele vai justamente retornar a Cartago, porque Cartago está começando a ser invadida pelos romanos. Então, por isso que a gente diz que os fenícios, esses cartagineses, eles quase conseguiram derrotar o Império Romano, invadir o Império Romano, mas eles não conseguem, né? Porque na hora H, infelizmente, o Império Romano contra-ataca de uma forma que surpreendeu a todos. Principalmente porque eles não esperavam que o número do exército romano ainda fosse superior ao deles, e muito menos que o Império Romano surpreendesse atacando a cidade de Cartago, que era a cidade mãe, né, a cidade deles. Ok? Então, só fazendo um feedback, né, os fenícios têm a fama de ter sido o povo que quase destruiu os romanos. Eles localizam-se em uma estreita faixa de terra, de frente para o mar Mediterrâneo, de costas para uma cadeia de montanhas,
localiza-se geograficamente onde hoje é o atual país do Líbano. Tá? Uma característica marcante que os fenícios vão desenvolver é o comércio marítimo. Como eu falei, eles não tinham muita opção de sobrevivência e muito menos de desenvolvimento. Então, eles precisaram desenvolver técnicas de navegação e essas técnicas vão levar ao comércio. Então, não era só importante criar rotas para sair da Fenícia, mas era importante criar rotas que permitissem eles saírem da Fenícia com o objetivo de comercializar, vender e também comprar novos elementos. Então, os fenícios, eles vão ter como uma das características principais o comércio marítimo. Tá? E com isso, com essa expansão pelo mar Mediterrâneo, os fenícios eles vão desenvolver uma forma de governo que muitos chamam de talassocracia. A talassocracia seria uma forma de dominação por meio do mar, onde os fenícios chegavam a várias cidades, vilarejos, regiões e dominavam, surpreendendo, né, claro que ninguém esperava uma invasão por meio do mar, surpreendendo essas colônias, essas cidades, e eles causavam ali a dominação, né, a exploração tanto dos recursos naturais, das riquezas, do alimento, e fazendo com que aquela região ali agora pertencesse também ao domínio e influência da Fenícia e do seu povo fenício. Tá? Então, a talassocracia, ela é a dominação pelo mar, né? Algo que acredita-se que os fenícios desenvolveram. Né? Se não desenvolveram, que aperfeiçoaram e utilizaram muito. Tá? Então, de 1300 a 900, perdão, de 1300 a 900 a.C., é o momento mais auge da cultura fenícia, da civilização fenícia, que é justamente nesse período, de 1300 a 900 a.C., que vai haver a fundação das colônias e o auge do comércio marítimo entre os fenícios. Tá? Então, nesse período aí, nós vamos ver os fenícios desenvolvendo muitas colônias por meio da talassocracia, dessa dominação, e também esse comércio marítimo alcançando o auge. Então, os fenícios vão começar a enriquecer, vão começar a desenvolver-se justamente por meio do comércio marítimo. Tá? A Fenícia, como eu disse, ela era uma região, ela era uma estreita faixa de terra, estreita e longa, tá? Uma estreita faixa de terra. Essa faixa de terra ela não tinha um poder centralizado, então não era o Estado fenício unificado. Pelo contrário, você tinha várias cidades-estados. Então, dentro da Fenícia, você tinha várias cidades-estados. Assim como você tinha na Roma, assim como você tinha em Grécia, assim como nós vimos na Suméria, nós vimos nos povos mesopotâmicos, as cidades-estados são cidades independentes. Elas possuem suas próprias leis e seus próprios governantes. Elas não dependem economicamente umas das outras. Por mais que partilhem a mesma região, a mesma cultura, por mais que elas partilhem os mesmos valores. Tá? Então, a Fenícia ela era composta de algumas cidades-estados. Tá? Então, isso mostra para a gente que a região da Fenícia vivia uma política descentralizada, porque cada cidade dessa tinha o seu próprio governante, suas próprias leis. Partilhavam de características similares, uma cidade com a outra, porém não tinham uma regra geral, universal, que valesse para todas as cidades fenícias. Tá? Então, o que tornavam elas cidades fenícias era o pertencimento à identidade étnica originária daquele povo. Tá? Mas cada cidade ali tinha as suas leis e seu próprio governante. Por isso que há pouco, quando eu falei sobre os cartagineses, eu falei que eles eram fenícios. Então, os fenícios de Cartago, né, que a gente chama de cartagineses, eles eram uma das cidades-estados fenícias. Tá? Como era a economia na região da Fenícia? Falei que o comércio marítimo era uma das formas de características que marcavam a história e a identidade do povo fenício. Como eu falei que o comércio marítimo é essa característica, eu já ressalto agora que, além de uma característica que marca a identidade do povo, também é essa característica
o comércio marítimo, que marca a economia dos fenícios. Como assim? Então, eu disse a vocês que a Fenícia era uma estreita faixa de terra, né, que não tinha muito para onde crescer, então eles precisaram utilizar o mar Mediterrâneo para chegar a outros territórios. Dizendo isso, eu disse que eles criaram uma rota que, além de uma rota para conhecer outros territórios, foi uma rota comercial. Era uma rota onde eles estabeleciam comércio, comprando e vendendo. Mas o que é que os fenícios vendiam, se eles não tinham nem território direito para plantar, para sobreviver? Então, os fenícios eles vão desenvolver o artesanato fenício, que vai ser um artesanato vendido para outras regiões, outros países, que vão pagar muito caro, né, que vão pagar caro pelas produções artísticas desenvolvidas pelos fenícios. Então, os fenícios utilizavam muita madeira, utilizavam muitas pedrinhas da praia, né, aquelas conchas. Então, coisas que em outras regiões não conheciam, não viam, ou não tinham as mesmas características culturais, né? Então, quando a gente viaja, a gente sempre compra uma lembrancinha da região, né? Então, viaja lá para sei lá, para o sul, para o Rio Grande do Sul. Sempre aí traz aquela canequinha do chimarrão. Mas por que a gente traz isso? Para lembrar da região, ou ser colecionador para colecionar. Então aquilo ali é um item que a gente paga caro, né? Que tem uma memória afetiva. Então é essa mesma ideia que os fenícios comercializavam. Então quem comprava, comprava sabendo que aquilo não era dali, era da região da Fenícia, era algo produzido pelos fenícios, tinha um aspecto cultural diferente, um valor econômico diferente. Isso vai ajudar os fenícios a enriquecerem, né, por meio do comércio marítimo, utilizando o artesanato. Tá? A região da Fenícia, o estado fenício, não era estamental. O que é algo estamental? Estamental é algo que é rígido, não muda. Exemplo, eu nasci artesão, eu vou morrer artesão. O outro nasceu camponês, vai morrer camponês. O fulano nasceu militar, vai morrer militar. Não. As cidades fenícias não eram cidades estamentais. Eram cidades que viviam as classes, os grupos. Tá? Então, havia uma possibilidade de ascender, de mudar de classe. Então, exemplo, eu sou comerciante, eu nasci camponês, eu posso sim ascender por meio do comércio e me tornar um comerciante rico, entendeu? E isso era muito bem visto dentro da sociedade fenícia. Então, diferente da sociedade egípcia, que você tinha uma possibilidade mínima de ascender, aqui com os fenícios nós temos uma possibilidade real de subir de nível, né, de classe, na verdade. Tá? Então, por isso que os fenícios não são um povo de uma sociedade estamental, mas é um povo de uma sociedade de classes. Tá? Como era a religião dos fenícios? Eles eram politeístas. Cada cidade-estado tinha suas crenças nos deuses, e eram vários deuses, porém, um dos principais deuses fenícios era o deus Baal. Tá? Então, o deus Baal ele aparece no texto cristão, na Bíblia, no Antigo Testamento, quando rola um conflito entre o profeta Elias, se não me falha a memória, e os profetas de Baal. Né? Então, existe uma briga ali, já logo no início, daqueles que acreditavam em Javé, daqueles que acreditavam em Baal. Então, ali a gente já vê os fenícios atuando. Tá? Aspecto cultural, eles ficaram conhecidos por desenvolverem estratégias novas para o comércio e para a navegação. E já finalizando, uma característica que é muito interessante, que hoje nós utilizamos muito, mas que não sabemos logo de início a origem, é o alfabeto. Então, o alfabeto fonético, que é esse alfabeto que nós utilizamos diariamente, foi um alfabeto desenvolvido pelos fenícios. Tá? Então, os fenícios eles vão ser responsáveis por criar um alfabeto onde um símbolo ele é atribuído a um som. Então, quando eu faço isso aqui, vocês estão vendo e vocês conseguem identificar isso aqui como a letra A do nosso alfabeto. Então, isso aqui, para nós hoje, significa a letra A.
Por quê? O nosso alfabeto é um alfabeto fonético. Já para os egípcios, não. Os egípcios fizeram alfabetos com 200 símbolos, e cada símbolo tinha um significado que dependia do contexto que ele estava inserido e de outros símbolos para que ele pudesse fazer sentido. Então os fenícios vão dizer, não, vamos tentar simplificar isso. Então a gente vai utilizar uns poucos símbolos, cada símbolo vai ter um som, e esse som, a outros sons e a outros símbolos, vão formar uma palavra, aquilo que nós queremos dizer. No alfabeto fenício não existiam vogais, só existiam as consoantes. E não era também dessa forma escrita bonitinha que nós temos hoje. Existia uma diferença na forma de escrever, mas era um alfabeto com essa ideia. Um símbolo atribuído a um som, tá? Esse símbolo, em libras, significa A. Então, esse símbolo tem esse som, A. Ele não pode ter o som de B, porque nosso alfabeto é um alfabeto fonético. E isso nós herdamos dos fenícios. Então, depois vieram os gregos, vieram os romanos, que aperfeiçoaram o alfabeto, inseriram as vogais, e na evolução da linguagem, nós chegamos hoje à configuração de alfabeto que nós temos. Mas o nosso alfabeto ainda continua sendo um alfabeto fonético, né? Onde nós temos um símbolo atrelado a um som. Então, isso é uma curiosidade e uma herança cultural que nós herdamos desse processo de desenvolvimento, de construção da civilização fenícia, dos cananeus, né? Como queira chamar. Tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem. Tá? Qualquer dúvida, falem comigo para que a gente possa estar esclarecendo melhor o pensamento. E até a próxima aula. Tchau, tchau.